Deuteronômio capítulo 1. Este livro contém o discurso de Moisés a todo Israel, quando o povo estava acampado a leste do rio Jordão, no deserto de Moabe, no vale de Arabá, diante de Sufi, entre as cidades de Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. São necessários 11 dias de jornada do Monte Horebe a Cádiz Barneia, pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos israelitas tudo o que o Senhor havia mandado falar a respeito deles. Na ocasião em que foi feito este discurso, Israel tinha derrotado Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e em Edrei. Ali, na terra de Moabe, a leste do rio Jordão, Moisés começou a dirigir a palavra a Israel, expondo-lhes esta lei. O Senhor nosso Deus nos falou assim: quando estávamos ao pé do Monte Horebe, vocês já permaneceram bastante tempo nesta montanha. Vão agora para a região montanhosa dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos no vale de Arabá e na direção das montanhas, no deserto do Neguebe e à costa marítima, para a terra dos cananeus e para o Líbano, até o grande rio Eufrates. Esta é a terra que dei a vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Na mesma ocasião, eu disse a vocês: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o Deus de vocês, os multiplicou tanto que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Que o Senhor abençoe e multiplique vocês 1000 vezes mais, como lhes prometeu. Mas como poderia eu, sozinho, levar as suas cargas e resolver as questões e os problemas que aparecem no meio do povo? Portanto, escolham homens sábios, inteligentes e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como líderes de vocês. Então vocês responderam: é bom seguir a tua palavra. Então convoquei os líderes das tribos, homens sábios e experientes, e os coloquei como autoridade sobre vocês. Eles deveriam cuidar de grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10, além dos oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, instruí aos seus juízes: julguem todas as causas dos seus irmãos com justiça, não só as questões entre os seus patrícios, mas também entre o israelita e o estrangeiro que vive no meio do povo. Não sejam parciais na hora de julgar. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não temam ninguém, porque estarão exercendo a função de juízes em nome de Deus. Contudo, os casos que acharem difíceis, vocês deverão trazer para mim, e eu os ouvirei. Assim, naquele tempo, ordenei a vocês todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então saímos do Monte Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto. Como vocês lembram, e fomos pelas montanhas habitadas pelos amorreus, como o Senhor nos havia ordenado, e assim chegamos a Cádiz Barneia. Então ele lhes disse: vocês chegaram às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus está nos dando. Vejam, o Senhor, o seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Avante, tomem posse dela, como o Senhor, o Deus dos seus pais, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Vocês todos vieram a mim e disseram: vamos enviar homens à nossa frente, para que espiem a terra e nos informem qual é o melhor caminho para subirmos a ela, e a que cidades devemos ir. Achei boa a ideia. Por isso, escolhi 12 homens, um homem de cada tribo. Eles foram e entraram pela região montanhosa, chegaram até o vale de Escol e examinaram a terra. E quando voltaram, trouxeram produtos da terra e nos relataram o seguinte: a terra que o Senhor, o nosso Deus, está nos dando é boa mesmo. Mas vocês não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Vocês ficaram murmurando nas suas tendas e disseram: certamente o Senhor nos odeia, pois fez que saíssemos do Egito para cairmos nas mãos dos amorreus e fôssemos destruídos. Como poderemos avançar?
Os nossos irmãos que foram espionar a terra trouxeram desânimo ao nosso coração quando disseram: o povo de lá é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são fortificadas com muitos que vão até o céu, e também vimos ali gigantes, descendentes dos Anaquins. Então eu disse a vocês: não se assustem, nem tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, está indo à frente de vocês. Ele pelejará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus olhos. O Senhor, o seu Deus, também os conduziu no deserto, como um pai conduz o seu filho, por todo o caminho em que andaram, até chegarem a este lugar. Mas isso de nada adiantou. Vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Embora ele fosse à frente de vocês, numa coluna de fogo durante a noite, e numa nuvem durante o dia, encontrando lugares para vocês acamparem e indicando o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu as queixas de vocês, ficou irado e jurou, dizendo: de toda essa geração má, ninguém verá a boa terra prometida aos seus antepassados, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, porque ele serviu o Senhor de todo o coração. Ele verá a terra que darei por herança a ele e a seus descendentes, a terra em que andou como espião. Vocês fizeram com que o Senhor ficasse irado comigo também. Ele me disse: você também não entrará na terra, mas o seu ajudante Josué, filho de Num, vai entrar. Você deve dar ânimo e coragem a ele, porque ele vai dirigir o povo de Israel para que receba a herança. Os filhos de vocês, que vocês disseram que iriam cair nas mãos dos inimigos, os seus filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, eles sim entrarão ali. Eu darei a terra a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, adultos, voltem e atravessem o deserto em direção ao Mar Vermelho. Então vocês confessaram: pecamos contra o Senhor. Agora vamos lá e lutaremos, conforme tudo o que o Senhor nosso Deus nos mandou. Cada um pegou suas armas e todos foram para a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga a eles que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Se teimarem, serão derrotados pelos seus inimigos. Eu avisei, mas vocês não me deram ouvidos. Em vez disso, desobedeceram outra vez às ordens do Senhor. Ficaram cheios de orgulho e subiram à região montanhosa. Entretanto, os amorreus que viviam lá vieram dispostos para a luta. Como abelhas, os perseguiram e os arrasaram desde Seir até Hormá. Então vocês voltaram e ficaram chorando perante o Senhor. Mas ele não deu ouvidos ao seu clamor, nem deu atenção a vocês. Assim, vocês ficaram muito tempo em Cádiz. Deuteronômio capítulo 2. Depois, voltamos pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho, pois essa foi a instrução dada por Deus. E por muitos anos rodeamos a região montanhosa de Seir. Então o Senhor me disse: já faz bastante tempo que vocês estão caminhando ao redor dessas montanhas. Agora sigam para o norte. E dê esta ordem para o povo: vocês terão de passar pelo território dos Edomitas, seus parentes, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês. Todavia, muito cuidado. Não provoquem uma luta contra eles, porque não darei a vocês nenhum palmo daquela terra. E a Esaú dei a região montanhosa de Seir por herança. Vocês pagarão com dinheiro pelo alimento que comerem e pela água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele sabe que andaram por este grande deserto, e o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês nesses 40 anos, e vocês não tiveram falta de nada. Assim, passamos ao redor dos nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Atravessamos a estrada da Arabá, em direção a Elate, de Ezion-Geber, virando depois para o norte, pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não ataquem os moabitas em combate, pois não darei parte alguma da sua terra. Eu já dei essa região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins moravam naquela região, um povo forte e numeroso, gigante, como os Enaquins.
Como os enaquins, eles também eram considerados refaíns. Foram os moabitas que lhes deram o nome de emins. Em tempos passados, os horeus viviam na região de Seir, mas foram derrotados e exterminados pelos edomitas, descendentes de Esaú, que habitaram o seu lugar, assim como os israelitas com a terra que o Senhor lhes deu. Agora, levantem-se, atravessem o ribeiro de Zered, assim atravessamos o ribeiro de Zered. Passaram-se 38 anos desde que saímos de Cades Barneia e atravessamos o ribeiro de Zered, até que toda aquela geração dos homens de guerra morresse no acampamento, como o Senhor havia jurado a eles. A mão do Senhor foi contra eles, até que finalmente foram completamente eliminados. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor falou comigo. Hoje, Israel deverá passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e se aproximar do território dos amonitas. Não os molestem, nem lutem contra eles, pois não vou dar a vocês parte alguma da terra dos amonitas. Essas terras dei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra dos refaíns, que habitaram ali no passado. Eles eram chamados de zanzumins pelos amonitas. Eram fortes, numerosos e gigantes como os enaquins. Mas o Senhor os exterminou e entregou a terra aos amonitas. O Senhor tinha feito a mesma coisa em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os horeus diante deles. Os edomitas, descendentes de Esaú, os expulsaram e se estabeleceram na região de Seir até os dias de hoje. Um fato semelhante também aconteceu quando os caftoritas saíram de Caftó e destruíram os aveus, que moravam em povoados espalhados pelo território, até a cidade de Gaza, e passaram a morar nas terras deles. Atravessem agora o rio Arnon e entrem no território de Seom, o amorreu, que reina em Hesbom. Guerreiem contra ele e comecem a conquistar aquele território. A partir de hoje, vou fazer com que os povos da terra tremam de medo de vocês e fiquem cheios de pavor ao saberem que vocês estão por perto. Então enviei mensageiros a Hesbom, partindo do deserto de Quedemote, com esta proposta de paz ao rei Seom. Deixe-nos passar por seu território, seguiremos sempre pela estrada principal. Não nos desviaremos nem para a esquerda, nem para a direita. Pagaremos com dinheiro pela comida e pela água. Tudo o que queremos é permissão para passar a pé, como fizeram os edomitas que habitam na região de Seir e os moabitas que habitam em Ar. Precisamos dessa licença para chegarmos ao nosso destino. Temos de atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra que recebemos do Senhor, o nosso Deus. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar. Isto porque o Senhor, o Deus de vocês, fez com que ele ficasse com um coração duro e rebelde, para entregá-lo nas mãos de vocês, como de fato aconteceu. O Senhor me disse: estou entregando a você o território do rei Seom. Comece a conquistá-lo e tome posse da terra dele. Ela será para sempre de Israel. Então o rei Seom saiu ao nosso encontro para a batalha em Jaza, ele e todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou a nós e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Conquistamos as suas cidades e as destruímos completamente, matando homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém. Somente levamos o gado que tomamos como presa de guerra, além de outros bens que saqueamos das cidades conquistadas. Conquistamos desde Aroé, junto ao rio Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade com muros altos demais para nós, pois o Senhor, o nosso Deus, entregou-nos todas elas. Contudo, das terras dos amonitas, não nos aproximamos, nem da terra ao longo do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa. Ou seja, ficamos fora de todos os lugares que o Senhor, nosso Deus, nos havia proibido.